Yuri dos Contos, e esse é um vídeo muito especial, onde eu vou mostrar para vocês as melhores leituras do ano de 2014, tá? Eu gostaria de explicar que eu escolhi esses livros não por um critério técnico, né? Até porque não tem informação para isso, para avaliar quais os autores que têm uma melhor escrita, né? Os mais talentosos nesse sentido. Eu não tenho como fazer esse tipo de avaliação. É lógico que lendo a gente percebe, né, que tem alguns autores que têm uma habilidade melhor para contar uma história, para descrever as cenas. Mas não é esse critério que eu me baseio. Na verdade, isso não só para essa escolha de hoje. As minhas escolhas de leitura são assim. Eu quero livros que me emocionem, que mexam com a minha com a minha emoção, que me marquem, histórias que eu fique pensando nelas. Isso às vezes até é negativo, porque eu termino um livro que me marcou muito e eu tenho muita dificuldade às vezes de engrenar uma outra leitura, né? Vamos dizer, tem esse efeito colateral, tá? Então, os livros escolhidos, até alguns deles, tem pequenas coisas nos livros que me incomodaram. Tem livro aqui que eu não classifiquei, por exemplo, no Scooby como 5 estrelas, porque para ser 5 estrelas ele teria que ter, aliás, não ter essas questões que me incomodaram. Mesmo assim, por que ele está aqui? Porque é um livro que ele tem um grande valor e conseguiu me emocionar muito, né? Então eu deixei um pouquinho essas arestas que deveriam, na minha opinião, terem sido melhor aparadas pelo autor de lado e escolhi histórias que me emocionaram bastante, tá? Então eu vou começar com uma leitura que eu fiz de um e-book aqui no Kobo, que é do autor italiano Primo Levi, Se é Isto um Homem. Esse livro vocês também podem encontrar com o título É Isto um Homem? Né? Há uma pequena diferença aí nas edições e nas traduções, tá? Esse autor, ele é um judeu italiano e ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, da questão do Holocausto, né, que ocorreu nesse período. E por que esse livro está aqui, né? Por que ele foi escolhido? Dentre tantos livros que eu já li nesse tema. Porque ele teve a capacidade de viver toda essa experiência, principalmente dentro de um campo de concentração, e conseguir no livro contar isso pra gente com um poder de observação muito grande. Ele descreve o comportamento das outras pessoas com muita riqueza e com muita propriedade. Algo que é difícil até da gente imaginar, porque ele próprio era uma vítima do que estava acontecendo. Ele sofria frio, fome, sede, doenças, várias formas de privação, né, de impactos emocionais dificílimos de se digerir, e ele ainda assim conseguia ter esse olhar aguçado para as outras pessoas e contar isso no livro, tá? Então é um autor que foi o primeiro livro dele que eu li, e que para mim já está assim como um queridinho. Quero ler outras obras dele, que eu sei que tem, e eu acho que quem gosta desse tema é um livro imprescindível, tá? Ele tem esse talento, essa capacidade para descrever, né, e captar o comportamento das outras pessoas, daquilo que ele viu, né, daquilo que ele conseguiu perceber com muita propriedade, tá? Muito recomendado. Bom, dentro desse mesmo tema, eu escolhi um outro livro. Eu acredito até que ele seja um livro, vamos dizer, juvenil, né? Que é o Escondendo Edith. É uma história real, né? Esse livro, ele teve um impacto muito grande, né, em mim. Eu senti muita angústia na leitura desse livro. Acompanhar tudo que a Edith, né, que é a personagem principal, passou,
pra mim foi muito angustiante, foi muito difícil. Mas era um livro assim que difícil, mas que ao mesmo tempo eu não conseguia largar, porque eu queria saber o que ia acontecer, né? Olha, tinha momentos que eu tinha vontade de entrar na história, uma coisa maluca, e ajudá-la. Era assim, pra mim foi um livro assim que realmente me conquistou, muito bem escrito, né? A gente pensar que a Edith deve ter relatado todos esses fatos para a autora do livro e ela conseguiu colocar em palavras toda aquela dificuldade, aquela emoção. Nossa, muito bacana. É um livro que me marcou muito. Esse aqui, olha, ficou muito tempo na minha cabeça e atrapalhou várias leituras depois, tá? Então, mais um dos livros escolhidos é a Bibliotecária de Auschwitz. Essa edição é uma edição de Portugal. Eu adquiri esse livro lá antes de ter a notícia, né, que ele seria publicado aqui, então como não tinha essa previsão, né, eu acabei comprando. Encontrei algumas dificuldades na leitura desse livro, por ser uma edição portuguesa. Eu gravei uma mini resenha, né, em vídeo sobre este livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem tiver curiosidade de ter mais informações a respeito dessa história. E hoje o que eu posso falar para vocês é que é um livro, né, o próprio título já dá indícios, é uma história que se passa no campo de concentração de Auschwitz. A personagem principal é a Dita. Essa personagem, ela existiu, só que o livro ele é baseado em fatos, né, que o autor pesquisou a respeito da vida dela e acrescentou algumas questões, vamos dizer, ficcionais, tá? Então ele tem essa mescla. E é uma história assim muito emocionante. O autor ele foi muito feliz ao construir, né? Apesar dele ter pego informações reais, né? Mas ele organizar e construir essa personagem da Dita e mostrar toda a dificuldade que ela passa, os sentimentos dela, o envolvimento dela com os outros personagens e também a história paralela de personagens, vamos dizer assim, coadjuvantes, é bem interessante no livro. É um livro muito rico, quer dizer, tudo que vem veio para acrescentar e agregar na história, tá? Então, um livro muito bacana para quem gosta aí do tema, vale a pena. Um outro livro juvenil que vocês talvez até estranhem. Nossa, a Ana escolheu um livro bem fininho, né, como um dos melhores de 2014. Pois é, ele tá aqui. Um livro tão fininho, quase 80 páginas. É um livro juvenil que eu peguei para ler sem conhecimento da história. Imaginava alguma coisa pelo próprio título, As Duas Mães de Mila. Então imaginei que fosse algo entre conflito de mãe e filha. E esse livro também me conquistou. Apesar dele ser curtinho, ele é um livro que tem aí um conteúdo bacana, tanto para que jovens leiam, mães, né, possam ler, mães, avós, na verdade, para quem quiser. Quem tiver curiosidade de ver um livro que fala, é lógico que de uma forma conflituosa, uma relação entre mãe e filha. Muito bacana, recomendo esse livro, porque eu achei que ele foi muito bem descrito do ponto de vista emocional, tá? As Duas Mães de Mila. Depois, um outro livro também, que tinha alguns pontinhos que me incomodaram, mas nada que diminuísse o valor dele. Claros Sinais de Loucura. É uma história sensível, que comove, tudo que a personagem passa, a relação dela com o pai, os questionamentos que ela se faz, né, e o que ela tenta entender da vida e do que já aconteceu, a condição em que eles se encontram, muito bacana. Ela tinha assim, momentos de introspecção, né, onde ela refletia os acontecimentos, que eu achei isso assim com profundidade,
para alguém da idade dela. Muito legal, viu? Claros Sinais de Loucura. Próximo livro foi um livro que eu li. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não sou muito fã de ler sinopse de livros. Eu prefiro pegar um livro e eu vou, eu tenho os meus caminhos para tentar que o livro chegue na minha mão sem ter lido a sinopse. Quando eu leio, às vezes eu começo a ler o começo e já paro, né? E esse foi assim, eu não sabia nada da história. E a capa desse livro, que se chama Nada, da autora Jane Teller, para mim dizia algo sobre um casal, pela foto, né, que está aqui na capa. Só que esse livro para mim foi um tapa na cara em termos de surpresa. A história, eu nunca imaginei uma história assim. É um livro também para o público juvenil, mas eu acho que pode ser lido, né, dali por diante, em termos de idade. E foi uma história que realmente me surpreendeu. É um livro assim que que você chega eu não gosto de falar muito, né? Para que vocês também não criem uma expectativa gigantesca. Talvez ele tenha até me surpreendido por eu não saber de nada. Tá? Eu achei uma história assim inteligente e muito diferente. Tá? É um livro assim que tem nada a ver com nada que eu li. Tá? Muito bacana, tem seu valor, é um livro curto também. 127 páginas, né? Para você ler aí numa tarde, numa sentada. O próximo escolhido, eu escolhi dentre livros que envolvem quadrinhos, ilustrações, né? Eu fui por aí, que eu acho que tinha que ter um representante dessa área aqui nesse vídeo, já que em 2014 eu comecei a me aventurar pelos quadrinhos para adultos, né? A minha experiência tinha sido só com os quadrinhos lá na minha infância e adolescência. E o livro escolhido é O Muro, do autor e ilustrador Peter Sis. Eu falei desse livro no vídeo de leituras de novembro. Eu li um outro livro dele também, que chama A Conferência dos Pássaros, que para mim tá no mesmo nível que esse, se bem que esse parece que traz mais informações, porque é algo que o próprio autor viveu, então é meio autobiográfico. E ele, né, como ele também é ilustrador, ele tem um jeito próprio, né, vamos dizer, de contar as suas histórias, né? Então a parte de quadrinhos é assim, e ele acaba trazendo nas laterais algumas informações, né, sobre o que ele está querendo representar. E ele tem outras partes também no livro, né, olha que lindo, né, que já são ilustrações aí maiores, né, mas tudo dentro do contexto. É um livro que fala do muro, o muro de Berlim, né, a cortina de ferro, a divisão aí do Oriente e Ocidente. Muito bacana, ele conseguiu contar assim o que foi viver aquele período. É lógico que de uma forma breve, mas na minha opinião com tudo aquilo que era importante, dá uma boa visão do que foi viver esse período, tá? Muito legal, fiquei fã desse autor e ilustrador. Bom, agora eu vou para um romance histórico que eu li lá no comecinho do ano, que foi da autora Julia Quinn, O Duque e Eu. É um livro que eu peguei para ler com certo receio, e vou dizer por quê. Porque eu vi muitos comentários positivos, pessoas que se dizem assim super fãs dessa autora, então eu fui com aquela expectativa e eu falei, poxa, não dá, né? Se eu for esperando algo assim, né, que livro fantástico, provavelmente eu vou ter chances de me frustrar. Então eu tentei baixar a bola um pouquinho, consegui. E o que eu senti nessa leitura? É um livro muito romântico, é um livro assim mais leve,
É aquele romancezinho gostoso, mas muito bem escrito. Você se envolve com o casal aqui da história, com os protagonistas. Você consegue, parece que, visualizar aquelas situações com muita clareza. E isso é um talento, sem dúvida, da autora Julia Quinn. Tá? Eu preciso ler os outros livros da série, eu não li a série Os Bridgerton, né? Mas por esse aqui eu já digo que ele é um bom representante de um romance histórico, na minha opinião. Um outro romance histórico também, mas agora de uma autora nacional, veio para esse vídeo, né? É um livro que tinha coisinhas também que me incomodavam, mas também nada que tirasse, né, o poder dessa história, que é O Pássaro, da autora Samantha Holtz. É uma história muito romântica, ficou na minha mente, tanto enquanto assim eu largava o livro, ia fazer uma outra coisa, eu ficava pensando, né, no que eu tinha lido. Me marcou bastante, me atrapalhou depois para começar outras leituras, porque foi um livro assim realmente marcante, uma história muito bonita e diferente, tá? Bom, tô quase acabando. Esse livro aqui, aliás, esse vai ficar por último. Esse livro aqui é um livro que eu tive até o prazer de ter essa autora, né? Ela é parceira do blog da Árvore dos Contos, a Babi A7. É o primeiro livro dela e ela conseguiu simplesmente me conquistar. Ela escreveu uma história, um romance, que eu também fui ler, assim, eu vi pouquíssimas informações da sinopse antes de ler, então eu sabia, assim, uma situação que haveria no livro e mais nada. E o livro simplesmente me arrebatou. Eu adorei essa história, fiquei fã dela, né? Tá aqui o livro, ó, Entre o Amor e o Silêncio. Fiquei fã da Babi. Tô assim ansiosa pro próximo livro dela. Assim que até eu tiver alguma informação eu conto para vocês. É um livro aí de mais de 500 páginas, mas de uma leitura muito rápida, muito ágil, porque realmente ele te prende. Você fica envolvido com essa história, você quer saber como que ela vai encaminhar os fatos. E é um livro assim que para mim deu uma sensação de alguém que fez isso com pesquisa, com muito cuidado. Tá? É essa a impressão que eu tive, a primeira vez que eu leio um livro dela, mas é a impressão que ela me deu. Tá? Maravilhoso, Entre o Amor e o Silêncio. Na verdade, 2014 foi um ano onde eu não tive leituras péssimas, né? Um ou outro livro, acho que eu tive uns 2 abandonos, ou um, não me lembro bem. Vamos dizer, livros bons, né? Aqueles que não foram tão legais. Eu tive muitos livros muito bons, livros ótimos. Foi difícil fazer essa escolha, tá? Muito difícil mesmo. Talvez até depois que passe um tempo eu falo, poxa, podia ter acrescentado tal livro, mas não adianta. A gente tem que escolher alguns, né? E trazer para mostrar, tá? Não dá para colocar. Muitos mereciam também estar aqui. E como critério para a escolha dos livros é emoção, esse livro para mim, ele não só foi uma das melhores leituras de 2014, como uma das melhores leituras da minha vida. É um livro assim que me marcou muito, eu recomendo sem receio. É lógico que não existe um livro que vai agradar todo mundo, mas se eu perceber que aquela pessoa está me pedindo uma sugestão e ela gosta de um pouquinho do que tem aqui, eu recomendo esse livro sem medo, tá? Que é o livro Passarinha. Gente, quem não leu, corre e leia. É um livro muito bem escrito. A história é uma história muito bonita, emociona. A forma com que essa autora conseguiu descrever uma necessidade, uma condição que essa personagem tem, vamos dizer, um probleminha que ela enfrenta, me impressionou muito e fez com que eu entendesse ainda mais o que é essa dificuldade, o que são as características que envolvem o que essa personagem tem.
e com muitos momentos na leitura onde a personagem me dava assim, me surpreendia, me deu um tapa na cara. Eu falei, gente, não é possível que ela disse isso, né? Então, nossa, maravilhoso. Gostaria muito de futuramente poder ler um outro livro dessa autora, tá? Maravilhoso. Quem não leu Passarinha tá perdendo tempo, corre, porque é um livro assim muito bacana, tá? Bom, esse era o vídeo das leituras, né, de 2014, as melhores leituras. Ainda preciso passar para vocês as leituras de dezembro, que eu ainda não gravei, tá? Preciso me organizar. E desejo para vocês aí boas leituras aí em 2015. Um super beijo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha aí e até o próximo vídeo da Árvore dos Contos. Tchau!